Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Capítulo 11 do livro de João, Evangelho de João, quarto Evangelho, versículo 1, a ressurreição de Lázaro. Vamos ler alguns versículos aqui da palavra de Deus. Glória a Jesus. Capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 1 em diante. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia? Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Maria e a Marta acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar da ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Marta, sua irmã, dizendo: Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos cego, fazer também com que este não morresse?
Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o discípulo e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que lhe tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Sentai-vos, queridos. O texto que lemos é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. E eu estava olhando no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus está na festa das dedicações, a festa da dedicação. Ele e seus discípulos participando da festa. E Jesus passa muitas lutas ali, porque ele está definindo as suas ovelhas. Ele está falando sobre as suas ovelhinhas. E o grupo que não gostava dele, que era o grupo judeu, que eram os seus próprios irmãos que lhe perseguiam, que eram entre eles os fariseus, os saduceus e outros eus que tinham por ali. Jesus passa uma luta grande. Jesus está muito abatido. Jesus está sofrendo nesses dias aqui. E quando ele sai desse lugar, ele vai lá para uma cidadezinha, uma regiãozinha chamada Pérea. Pérea fica na costa do Mar Morto. Não é uma cidade Pérea, é uma região. Ali onde Jesus encontrou os 10 leprosos e os purificou de uma vez só. Era a região de Pérea. Jesus está conversando com essa multidão de gente na festa da dedicação e vai para Pérea, na margem do Rio Jordão, e fica ali com os seus discípulos. É o versículo número 40 que diz: outra vez ele se retira e vai além do Jordão para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ele ficou. Ele estava ali. E as pessoas vinham ali em Pérea receber milagres, receber orientações, receber dele os seus ensinos, porque Jesus era fascinante. Os seus ensinos, o seu jeito de ser, todas as coisas que você vê em Jesus são coisas boas. Pelo prisma que você olhar Jesus, você vai ver sempre um mestre dedicado, humilde, misericordioso e com muito amor pelas pessoas que lhe rodeavam. E nesta mesma ocasião, que ele está nessa batalha, definindo as coisas, diz o verso 31 do capítulo 10, que eles pegaram pedras para lhe apedrejar. E foi por essa razão que ele foi se retirando para estar a sós por um tempo com os seus discípulos. Mas nesta mesma época, logo à frente, existia uma cidadezinha, 35 quilômetros à frente, uma pequena vila, que era Betânia. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, 2.950 quilômetros, metros, 2.950 mais ou menos, 3 quilômetros, que uns falam um pouco mais, outros falam um pouco menos. Era pertinho de Jerusalém, mas esta cidadezinha, esta região de Pérea, ficava quase 50 quilômetros, entre 35 a 50 quilômetros, longe. E nesta cidadezinha de Betânia morava esta família, Lázaro, Marta e Maria. Eles eram amigos de Jesus. Jesus passava por ali, se hospedava na sua casa, fazia refeição na sua casa, ensinava na sua casa. Estava essa família ali. Mas o seu amigo
Lázaro ficou doente. Ficou doente Lázaro. Logo, diz aqui o verso 1, estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. O versículo 1 descreve aqui os 3 irmãos e a cidade, e um dos seus irmãos estava enfermo. O que aconteceu aqui? Maria, esta irmã de Marta e Lázaro, é aquela que no capítulo 12 e o versículo 2, ela quebrou um vaso de alabastro e derramou unguento, nardo puro, um perfume caríssimo, nos pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Está escrito no capítulo 12 e versículo 1 e 2, e descreve ali esta narrativa. Era esta Maria. E esta Maria, então, manda chamar Jesus. Diz o verso 2, ela tinha ungido os pés do Senhor Jesus com unguento e tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E eu comecei a perguntar para o texto: por que não aquele que te ama? Porque nós somos falhos. Nós às vezes amamos e às vezes aborrecemos. O amor humano para com Deus oscila muito. É de acordo com as intempéries do tempo, de acordo com as derrotas e as vitórias. Às vezes estamos no auge do amor e às vezes estamos em baixa. Mas quando ela disse, aquele que tu amas, independente do problema, ele ama. Seu amigo estava enfermo e ele amava. Por isso que ele ama as pessoas, independente da condição que está. Aconteça o que acontecer, Jesus continua amando. Quando nós vemos Jesus ouvindo isso no verso 4, Jesus ouvindo isso disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu achei 3 coisas reveladas no versículo 4. Primeira coisa, essa enfermidade não é para a morte. Jesus sabia o que iria fazer. Ele sabia com antecedência o que iria acontecer. Ele sabe, independente do problema que você tem, que eu tenha, ele sabe com antecedência o que ele vai fazer. Mas a segunda coisa do versículo 4, ele diz, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ele sabia que a solução do problema do Lázaro iria glorificar a Deus, dar uma repercussão no meio do povo que visse Lázaro curado, ressuscitado, ressurreto, e que visse ele vivo, iriam se alegrar muito com isso. Mas ainda tem a terceira coisa, e também para que o Filho seja glorificado. Ele sabia o que iria produzir para o doente a sua presença, o que ia produzir para Deus e também o que ia produzir para ele. Ele estava exatamente desenvolvendo o seu ministério. E ele precisava que fosse divulgado o seu nome ao mundo, que fosse divulgado o seu ministério ao mundo, os seus milagres ao mundo. Então ele disse, não é para a morte, é para a glória de Deus e também para a glória do seu Filho. Glória a Deus. Jesus, o verso 5 e o 6 é uma coisa só. Jesus amava Marta e também sua irmã e Lázaro. E ouvindo que estava enfermo, ficou 2 dias no lugar onde estava. Se era amigo, ele recebe a notícia e aguarda 2 dias. Por que Jesus demora 2 dias? Alguém disse, escreveu, e eu li o seu comentário, que como Jesus estava sempre próximo dos seus amigos, morria uma pessoa e ele ressuscitava na hora. E as pessoas então duvidavam do milagre. Achavam que Jesus não tinha ressuscitado, que não era verdade, que o milagre não tinha acontecido. Quando ele soube, ele foi avisado, ele demorou 2 dias, porque ele queria chegar depois que tudo tivesse passado, para que Deus fosse glorificado e ele também fosse honrado e glorificado. Por isso ficou 2 dias. O verso 8 diz, os discípulos disseram, ao verso 7,
disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Por que outra vez? Porque ele já esteve lá. Essa região é a região de Jerusalém, é a região inteira da Judéia, é onde Jesus passou por as maiores perseguições. Eles tinham um ódio dele, porque ele sabia que ele pregava um evangelho de purificação, um evangelho de salvação, um evangelho de mudança. Era diferente da tradição judaica, era diferente dos escribas, era diferente dos saduceus, diferente de todas as religiões, dos fariseus. Ele pregava o evangelho genuíno de salvação, e ele criou uma oposição muito grande ali. E ele saiu dali, estava noutra região, passa por perseguições. Agora ele diz aos discípulos: vamos outra vez para lá. Veja o verso 8. E eles disseram: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e você tornas para lá? Se eles quiserem te matar agora, o verso 31 do capítulo 10, os judeus pegarem pedras para apedrejarem. Mas ele disse: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Ele não estava falando do dia, ele estava falando do tempo, que ele tinha um dia inteiro, tempo suficiente para andar e não tropeçar. Durante o dia ele sabia os caminhos que ele devia andar. Durante o dia ele via os seus inimigos. Durante o dia ele conseguia se conduzir com facilidade. E à noite, então, se recostar. Mas como era tempo, o dia era o tempo da sua missão. E a noite era a aproximação das trevas, a aproximação do mal. E ele disse: andar de noite tropeça, mas porque não há nele luz. E assim falou. Depois ele disse: Lázaro, dorme. Os discípulos: se dorme, então não precisa nem nós ir lá. Daí diz: não, Lázaro está morto. Daí o Tomé disse: então, se ele está morto, então não adianta mais nada, nós vamos lá para morrer com ele. Jesus decide ir lá. Depois nós vamos escolher o exemplo dessa trajetória. Quando ele vai chegando perto, ele recebe uma das irmãs. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ele estava vindo de mais uma oposição, até dos seus próprios discípulos, porque Jesus procurava passar uma palavra e eles entendiam outra coisa. Quando Jesus estava falando de fé, ele encontrava o grupo do coração duro e incrédulo. Quando Jesus estava falando de humildade, ele via as pessoas rebeldes. Quando Jesus estava falando de pão, eles não tinham fome, que ele era pão, eles não tinham fome da palavra, não queriam ele como pão. Quando ele estava falando que era água, eles não tinham sede da palavra, não estavam recebendo ele como a água da vida. Quando ele falava que ele era a luz do mundo, eles queriam ficar nas trevas, eles não queriam receber o milagre, não queriam a luz. Quando Jesus falava que ele era amigo, eles então criavam oposição e queriam matá-lo. Mas mesmo assim, Jesus foi. Ele foi porque ele queria curar. Ele é assim. Ele vai junto até a morte. Ele foi junto com o seu amigo até a sepultura. Jesus não abandona na caminhada. Por mais que haja oposição, por mais que haja percalço nessa trajetória de fé que eu e você estamos trilhando, o Jesus que nós servimos, ele vai. Glória a Deus. Mas o que nós aprendemos aqui nesse comentário? Ele não amava o seu amigo? Se ele amava, por que os problemas vieram? Aqui nós aprendemos, mesmo nós sendo amados por Jesus, nós estamos sujeitos às lutas e às dificuldades. Lázaro era amado por Jesus, mas ficou enfermo. Lázaro era amado por Jesus, mas morreu. Lázaro era amado por Jesus, mas foi sepultado. Isso significa que o amor de Jesus para com as nossas vidas não isenta os problemas que nós temos que enfrentar na terra, porque aqui nesse mundo é um campo de guerra. Aqui nesse mundo estamos sujeitos a tudo. Você está sujeito à enfermidade, eu também estou sujeito à enfermidade.
estamos sujeitos à canseira, estamos sujeitos às dificuldades da vida, às crises da vida, mas somos amados por Jesus. Jesus nos ama da mesma forma. Ele vai conosco, Ele não nos abandona, porque lá no final de toda a história existe uma bênção maior que a gente pensa que a gente irá receber das suas mãos. Glória a Deus. Por que nós sofremos nesse mundo sendo amado por Jesus? Porque esse mundo é um mundo diferente, é um mundo humano, é um mundo terreno. Nesse mundo tem doenças, nesse mundo tem inveja, nesse mundo tem orgulho, nesse mundo tem exaltação, nesse mundo tem tristezas, tem humilhações, tem tudo que não presta nesse mundo, e nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, e nós estamos sendo guiados e conduzindo por Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós sabemos que mesmo sofrendo no mundo, temos Jesus conosco. Mesmo enfermos desse mundo, temos Jesus conosco. Mesmo que morra, tem Jesus junto. Jesus sempre está junto. E tem mais uma coisa: ninguém pode impedir a bênção que Jesus tem para cada um de nós. Os discípulos disseram: não vamos juntos. Não, nós temos que ir lá. Nós vamos despertá-lo. Eles chegaram lá, foram no cemitério, chegaram lá na sepultura. Ninguém pôde impedir a ressurreição de Lázaro. Lázaro sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Lázaro representa aquelas pessoas que estão enterradas nos problemas, sepultados pelas dificuldades, sepultados pela depressão, pela tristeza, estão lá no fundo. O texto diz que era uma caverna, era além de uma sepultura, era uma coisa fora do normal. Eu contei quase 40 degraus, mas na época tinha 27 degraus, desde a porta até lá onde estava o corpo do Lázaro. Jesus tirou Lázaro lá do fundo da sepultura e trouxe para fora. Trouxe ele amarrado. Ele foi sepultado amarrado. Amarrado as mãos, os pés. Todo ele estava amarrado. E se ele ressuscitou amarrado, não podia andar. Mas Jesus disse: desamarra ele e deixa ele ir. Em outras palavras, ele é meu amigo e eu dei vida. Ele é meu amigo e saiu da sepultura. Ele é meu amigo e ressuscitou. Ele é meu amigo, desamarre e deixe ir. Porque ele é amigo do mestre. Amigo que anda junto. Amigo que faz parte da refeição. Faz parte da doença junto. Faz parte do problema junto. Isso é um ensinamento forte para nós. Porque Jesus pegou todos os problemas do seu amigo e trouxe para ele. Um exemplo grande que nós recebemos aqui, aprendemos aqui, é que a notícia que Jesus recebeu, ele chorou, ele se condoeu. Várias vezes no capítulo 11, Jesus se move. Você vai ver os evangelhos, ele ensinando, corrigindo, doutrinando, fazendo o seu trabalho, mas quando se chega no capítulo 11 de São João, que é o último milagre registrado por João, e esse milagre não está nos evangelhos sinóticos, quando você olha aqui, você vai ver as reações diferentes de Jesus. Jesus está comovido, dali poucos minutos Jesus está chorando, dali poucos minutos Jesus se comove mais uma vez. Jesus é provocado dentro dele, porque ele pega os problemas da gente e traz para ele. Agora eu entendo bem Mateus 11, 28. Vinde a mim o cansado, o oprimido, e eu aliviarei. Ele quer trazer os problemas nossos para ele, os problemas de seus filhos, os problemas dos seus amigos, os problemas de todos nós, ele quer trazer sobre ele. Agora eu entendi porque ele chamou os discípulos lá na beira do mar, na praia do mar da Galileia, e disse: venham após mim que eu farei, porque ele quer assumir tudo. Nós precisamos depender dele, se lançar aos seus pés, acreditar nele, temer a ele, buscar a ele, clamar a ele, porque ele assume, glória a Deus, os problemas do seu amigo, ele trouxe para ele. Isso é um exemplo para nós. Quantos de nós está pegando a carga do amigo para levar nos ombros? Pega os problemas do irmão, os problemas da irmã, do esposo, da esposa, dos filhos, de alguém da casa, da família,
e você traz e coloca nos ombros e tenta ajudar, ou ajuda naquilo que pode. Nós, como humanos, mas Jesus, Ele traz todos os nossos problemas e coloca sobre os seus ombros. Glória a Deus. E Ele chega na hora certa. Mas se tu estivesse aqui, você demorou a vir. Nós oramos e queremos receber a resposta na hora. Nós queremos no momento. Às vezes Ele responde na hora. Em fração de segundos, Ele responde. Mas às vezes, Ele deixa passar 2 dias. É o tempo de chegar à hora certa. É o tempo da chegada dEle. Não era a hora que elas chamaram. Ele não seria glorificado. O Pai não seria glorificado. Era a hora que Ele já tinha determinado de chegar. Jesus chegará na sua casa na hora certa. Ele não chegará adiantado e não chegará atrasado. Espera, porque Ele vai chegar. Acredite, porque Ele vai chegar. E quando Ele chega, o milagre acontece. O morto ressuscita, glória a Deus. Alguma coisa sempre vai acontecer. Quantas pessoas reclamando? Eu já orei, Jesus não respondeu. Eu pedi, Ele não me deu a bênção. O que está acontecendo? As minhas orações estão subindo aos céus. Jesus não está ouvindo o meu clamor, o meu pedido. Jesus está ouvindo sim. Existe um mistério no conhecimento do Espírito Santo, na compreensão das coisas sagradas, das coisas santas. Ele chegará na hora certa. Parecia que tudo tinha terminado. Ele chegou. É assim que acontece. Quando parece que tudo está acabado. Quando parece que não tem mais solução. Já está sepultado há 4 dias. Já cheira mal. Não tem mais solução o problema. Daí Jesus vai chegar para fazer o milagre. Quem sabe o teu problema, você já apresentou para Jesus, você já chamou Ele, e Ele não veio, e as coisas aconteceram, e já passou dos limites, mas continua esperando como Jó. Ainda que morra, eu espero nele, porque Ele se levanta, Ele age na hora certa. Ele vai agir nesta noite na sua vida. Você precisa acreditar nesse Jesus que está interessado nos teus problemas. Mesmo que você pense que Ele não veio quando você chamou, mesmo que você pense que Ele não atendeu o seu pedido, Ele está chegando para resolver. Ele vai chegar lá na sua casa nessa noite. Ele vai chegar lá no seu casamento nessa noite. Ele vai chegar lá no seu trabalho nessa noite. Ele vai chegar na casa da sua família, dos membros da sua família. Vai chegar para fazer o milagre. Ele é Deus, nós estamos defendendo o seu nome, pregando o seu nome, citando a sua palavra. Ele se responsabiliza pela sua palavra. Glória a Deus. Quando nós tivermos problemas, vamos chegar nele, vamos chamar Ele e vamos esperar Ele até que Ele chegue. Vamos recorrer a Ele. Ele era a última solução daquela família. Ele era a última coisa que eles iriam recorrer, mas eles recorreram. Sua última solução, não tinha outra. E Ele, na hora certa, Ele agiu. Vamos estar em pé para nós orar. Glória a Deus.